do dano. Artigo 163. Objeto jurídico. A norma do artigo 163 do Código Penal reafirma a preocupação do legislador na defesa do patrimônio, aqui atraindo a teoria da universalidade passiva à ótica da tutela penal. Evidentemente, o tipo penal quer coibir ingerências de terceiros no acervo patrimonial da vítima, mediante sanção a qualquer ato de destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia móvel. Sujeitos ativo e passivo. Não exige a lei um atributo ou qualidade especial do autor do crime para que ele assim possa ser considerado sujeito ativo, tratando-se, portanto, de crime comum. De outro lado, só pode ser considerado sujeito passivo o proprietário da coisa ou o destinatário da utilidade a que esta se destina, pelo que, eventualmente, também se pode compreender o possuidor como sujeito passivo. Elemento subjetivo. Só pode ser considerada típica a conduta na qual o autor age de forma livre e consciente para destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa, não havendo previsão para a conduta praticada culposamente. Consumação e tentativa. Consuma-se o crime com o efetivo dano à coisa, cogitando-se plenamente plausível a tentativa em casos nos quais, apesar da ação do sujeito ativo, o dano não se materializa por circunstâncias alheias à sua vontade. Dano qualificado. O legislador reserva sanções mais severas ao autor do crime quando ele faz uso de determinados meios para a prática da conduta, quando age em prejuízo a determinadas pessoas jurídicas de direito público ou quando atua de modo egoístico, bem como de forma a causar considerável prejuízo à vítima. Prevê assim uma pena de 6 meses a 3 anos de detenção e multa, sem prejuízo à pena oriunda da violência. Crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Considera por punir mais severamente o autor do fato que pouca valia dá à integridade física e à tranquilidade da vítima, quando tidas obstáculos ao crime. Assim, não são consideradas, contudo, se o dano vem como resultar de violência anterior. Emprego de substância inflamável ou explosiva. Pelo risco de propagação ou explosão na forma utilizada para o dano, sendo compreendida de modo subsidiário pelo destaque à expressão, abre aspas, se o fato não constitui crime mais grave, fecha aspas, contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista. Ficarão excluídas as empresas permissionárias, considerando-se a taxatividade da norma penal enquanto garantia. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima.
O dano simples não prevê um dolo específico para que se configure como ilícito. Tornar-se-á qualificado, contudo, quando demonstrada a motivação egoística do autor. De outro lado, o prejuízo considerável contra a vítima deve ser ponderado a partir do montante total de seu patrimônio. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Objeto jurídico. É deduzível compreender a incolumidade do imóvel alheio como bem jurídico a ser tutelado, já que, pela redação da norma, o crime se configura apenas quando a aposição de animais em propriedade de terceiro resultar em dano, noutros termos, em prejuízo material ao imóvel. Coíbe-se, então, do ato de introduzir, franquear acesso, adicionar, elevar para dentro e também a conduta de deixar, abandonar, omitir-se do dever de retirar os animais indevidamente acrescidos em propriedade alheia, de tudo isso resultando prejuízos na área invadida. Sujeito ativo e passivo. O titular do domínio sobre os animais que indevidamente introduz ou nega a retirada de seu plantel da propriedade alheia pode ser considerado sujeito ativo do crime previsto no artigo 164 do Código Penal, figurando-se como vítimas o proprietário ou o possuidor da área, sujeitos passivos, pois. Elemento subjetivo. Não há espaço para punir criminalmente a introdução acidental de animais ou a tentativa desastrosa de retirada dos espécimes do local, já que a norma não estabelece a modalidade culposa para a prática do crime. Pune-se apenas o ato voluntário do sujeito ativo, nesse sentido, o efetivo dolo. Consumação e tentativa. Consuma-se o crime com a invasão ou a permanência dos animais acrescidos do efetivo dano na área ocupada, não se cogitando possível a tentativa, pois, enquanto ausente o dano, ainda não há crime. Pessoal, só lembrando que aqui na descrição do vídeo vai ter o download do material escrito de uma forma mais completa do que nos slides. Vai ter também o download do áudio do vídeo, né, em podcast, para vocês estarem escutando enquanto vocês trabalham, dirigem, etc. Beleza, pessoal? Então é isso, até a próxima e fui!